Boa noite com Cristo, nosso Salvador. Prezados amigos e irmãos em Cristo Jesus, estou fazendo aqui esse vídeo, é o complemento do que eu fiz outro dia. Igreja fundada em Atos 2, Antônio Pereira, 37, o templo. Esse é o complemento daquele lá. Entendeu? Então Deus abençoe vocês, todos que ouvirem, e se inscrevam no canal para que a gente possa cada vez mais crescer na informação da palavra do Criador. Estamos falando sobre igreja de Deus e o templo de Deus. Nós ficamos no 1 Coríntios, capítulo 19, as igrejas da Ásia vos saúdam. Efésios 10, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus, conhecida dos principados e potestades dos céus. Glória a Deus. Efésios 5, 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Glória a Deus. E Colossenses 1, 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. 1 Tessalonicenses 2,14. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que está na Judéia. Estão em Jerusalém também, né? Estão em Jesus Cristo. 1 Timóteo 3,15. Mas se tardar, Paulo escreveu a Timóteo que pretendia ir visitar eles o mais rápido possível. Aí diz assim, 1 Timóteo 3,15, mas se tardar, para que saiba como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Aleluia. Filemão 2, e a nossa irmã Áfia e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em sua casa. Hebreus 3:6, mas Cristo como filhos sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente permanecemos firmes nos fundamentos da palavra. Filemão, eu já falei aqui, Filemão 2. Agora, Hebreus capítulo 3:6, já falei. Hebreus 12:23. A universal assembleia, a igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus o juiz de todos, e o espírito dos justos aperfeiçoados. Aleluia. Apocalipse 3:6. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Templo. Jeremias 4:7. Jeremias exortou o povo que idolatrava aquele templo, dizendo templo do Senhor, e ele confirmou que ali não era templo do Senhor. Tá vendo, irmão? Olha aqui. Aqui claramente a gente pode explicar direitinho isso aqui. Então, falava templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Jeremias 4:7. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, o templo do Senhor é este.
é este. Malaquias 3:1. Eis que eu envio meu anjo que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo do concerto a quem vós desejais. Mateus 12:6. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Jesus é o templo maior, viu, irmão? Então, aqui. João 2:19-21. Jesus respondeu. Eles perguntaram, porque Jesus fez uma limpeza no templo, derrubando virou as mesas do dinheiro que os cambistas trocavam, espalhou o dinheiro, toda mercadoria que tinha lá no templo, ele jogou no chão, não permitiu ninguém pegar nenhuma moeda, e virou banco, virou tudo, e eles correram lá de dentro, ele com uma razogue de cordel na mão, e pesado os irmãos. E depois dessa limpeza, porque ele disse que fizeram a casa de meu pai covil de ladrão. Até aquela hora, aquele templo era conhecido como a casa de Deus. Mas aquele templo ali foi derrubado no ano 70, pela profecia de Jesus em Lucas 21:20 em diante. Aquele templo foi derrubado e os judeus levados cativo para todos os países do mundo. Passaram 1878 anos sem pátria. Está vendo? Pela maldade que eles tinham, prezados irmãos. Era para ser a nação santa, tornou-se aborrecível ao seu Criador. Então, Jesus profetizou no capítulo 21 de Lucas: quando vedes Jerusalém cercada de exército, sabei que é o tempo da sua desolação. Quem estiver na cidade, fuja para o deserto. Quem estiver lá fora, nos montes, não desça para a cidade. São dias de vingança, irmãos. Como está escrito nos profetas. Maiormente o profeta Daniel, no capítulo 9:27. Profetizou na derrubada do muro, ou da cidade de Jerusalém e do templo. Glória a Deus nas alturas. Então, João 2:19, Jesus respondeu e disse-lhe, eles perguntaram, que sinal você nos dá de ter feito isto que você fez hoje aí no templo? Aí Jesus falou assim, e Jesus respondeu e disse-lhe, derrubai este templo e em 3 dias o edificarei. E eles retrucaram dizendo, em 46 anos foi construído esse templo e tu derruba e em 3 dias edifica? Ele estava falando do templo do seu corpo. Aquele templo foi derrubado no ano 70, logo 39 anos depois dessa profecia. Então, prezados, preste atenção. Atos capítulo 7:48. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como disse o profeta, o céu é o meu trono, e a terra é o estrado de meus pés. Que casa me edificareis? E qual é o lugar do meu repouso? Não fez minha mão todas estas coisas? Deus não habita em templo feito por mão de homens, prezados irmãos. Então é muito importante que se dê valor a estas coisas, irmãos. Prestem bem atenção. É coisa pura. Nós estamos mostrando a verdade. Jesus não fundou religião, fundou um organismo vivo, uma igreja poderosa.
uma virgem pura. Vamos ver 1 Coríntios capítulo 6, 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. 1 Coríntios 3,16. Ou não sabeis que vós, que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Aleluia. Corpo de Cristo. Mateus 26, 26. Jesus disse a respeito da ceia: tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois o cálice: tomai e bebei, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado para vos salvar. 1 Coríntios 10, 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. 1 Coríntios 12, 12 a 27, porque assim como em um corpo tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Efésios capítulo 4, 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. 16. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Está vendo, prezado? Edificar o corpo de Cristo. Efésios 5, 26. Para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Essa é a igreja de Jesus. Mateus 10, 5. Pelo que entrando no mundo diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparaste. O corpo de Jesus foi criado por Deus, enviou para nascer de uma mulher com toda a nossa semelhança, igualmente aos homens, passou fome, sentiu fome, sede, cansaço e sofreu muito. Colossenses 1,15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Está vendo, prezado? Não existe três deuses, existe duas divindades: o Pai, soberano, criador de todas as coisas, e abaixo dele o Filho, o Salvador das nossas almas. O Espírito Santo é um poder imenso, irmãos, imenso, invisível. Ele entra em qualquer lugar que dá lugar para ele entrar e faz a obra nas pessoas e ninguém vê. É igual o vento. O vento passa, derruba, destelha a casa, quebra madeira, desce tudo, faz uma bagaceira e ninguém vê o vento. Uma tempestade. Assim é o Espírito Santo, prezados. Não é um corpo. Não existe a Trindade. Trindade é uma doutrina pagã que veio lá da Torre de Babel e aprovado por Constantino na inauguração da Igreja Católica Apostólica Romana, irmão. Essa é que é a verdade. Colossenses 2,12. Sepultado com ele no batismo, nele também ressuscitastes
no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. O batismo em figura, a imersão é a sepultura e ao levantar da água é a ressurreição pela fé na palavra de Deus. Hebreus 10:5, pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparaste. Este é o corpo e a igreja de Jesus. Aleluia! Hebreus 10:9, então disse, eis aqui venho, para fazer, ó Pai, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo. Quem foi o primeiro? Foi Josué, que entrou na terra da promessa, irmãos, mas não salvou a alma de ninguém. Ele foi o sucessor de Moisés. Moisés não pôde entrar na terra da promessa. Quem entrou foi Josué, o seu sucessor, aleluia. E ele é a figura de Jesus, pelo que diz. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Pai, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, que é Jesus. Primeiro do Josué, o segundo Jesus. E Hebreus 13, Hebreus 13, 12 a 13. E por isso, Jesus também, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Glória a Deus nas alturas, irmãos. Essa é que é a verdade. Essa que é a verdade. Jesus não fundou religião, prezados. Jesus fundou um organismo vivo e não uma organização religiosa. Não condenamos ninguém, cada qual siga por onde quiser, mas nós estamos ensinando as pessoas, irmãos, as pessoas interessadas a conhecer a verdade. Nós estamos esclarecendo somente a verdade. Não temos necessidade de puxar ninguém de religião nenhuma, porque as almas, é como disse Jesus, ninguém pode vir a mim se o Pai que enviou não trouxer. Então, se o Pai enviou ao Filho, o Filho de Deus, Jesus Cristo, vai ganhar as almas, vai enviar nós na casa deles, para fazer um estudo bíblico, fazer uma palestra mostrando a verdade. Como aconteceu com Filipe, quando aproximou-se do carro do eunuco, superintendente da rainha, dos tesouros da rainha de Candace, vinha de uma adoração de Jerusalém, e quando Filipe apareceu, o eunuco mandou parar o carro e chamou Filipe para sentar ao lado dele. E ele ia lendo o profeta Isaías, capítulo 53, quando fala, foi levado como um cordeiro perante os tosqueadores. E o Filipe perguntou, você está entendendo o que está lendo? E ele disse, como eu posso entender sem ter quem me explique, quem me ensine? Filipe ensinou a ele, pregou para ele, explicando detalhadamente. Quando iam passando perto de um poço d'água, o eunuco apontou para a água, eis aí então a água, quem me impede que eu seja batizado? E o Filipe respondeu, é lícito se crer de todo o coração. E ele disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E desceram ambos, e Filipe o batizou. E saindo da água, os dois, o eunuco viajou alegre no seu carro, e Filipe foi arrebatado e se achou na cidade de Azoto. Essa é que é a verdade, prezados. Se vocês quiserem aprender muita coisa, não é que nós sabemos de tudo. Quando está escrito, ninguém queira saber mais do que o convém, mas é bom que a gente aprenda quando Deus dá o dom para ensinar as pessoas. Então, estou à disposição de vocês, prezados. Se quiserem falar comigo, o meu canal é Igreja Fundada em Atos 2, Antônio Pereira.
E esse vídeo aqui é a extensão do 37 que fala templo. Ele não tem o número dele é o mesmo 37. Vocês vão ver os dois. Eu estou com a mesma camisa, para mostrar para vocês que é o mesmo 37. Esse aqui é uma extensão dele, porque faltou espaço para poder completar o vídeo, e agora Deus preparou o espaço sobrando para a gente fazer os nossos vídeos. Glória ao nome do Salvador, Jesus, o soberano, o primogênito de entre os mortos, e o príncipe dos reis da terra. A ele seja a honra, o louvor e a glória, hoje e para sempre. Amém. Terminamos esse vídeo em nome de Jesus Cristo, o qual seja glorificado. Amém. Glória a Deus.